Tudo que você faz, todas as suas obras, por mais bonitas que seja, o homem pode te louvar, falar: olha, você é um grande homem de Deus, olha o que você fez. A fonte delas é um homem defeituoso. Quando ela chega diante de Deus, ela chega manchada. Você pode fazer muita coisa boa, e temos que fazer, mas no nível de Deus, o nosso melhor, ele é defeituoso. Foi por isso que Jesus Cristo veio, ele teve que vir perfeito, o homem perfeito, sem defeito, para poder Deus aceitar o sacrifício perfeito. Então o nosso melhor é defeituoso, mas o que Cristo fez foi perfeito. Não teve uma manchinha, não teve um errinho, não teve uma vírgulazinha que desabonasse, foi perfeito, satisfez a justiça de Deus. Então o que ele fez é maior que tudo. Então quando você vê as pessoas hoje, para você se libertar, tem que fazer isso, tem que fazer, você tem. Eles põem um peso sobre as pessoas, como se dependesse do que elas fazem. Não depende do que elas fazem, depende do que elas creem do que Cristo fez. Ele já fez. Fala assim, amém. Marcão, não me leva a mão, não, fica brabo, eu preciso ir para a palavra. Vamos para a palavra aqui, vamos. Hoje está meio diferente, mas vamos lá. Efésios capítulo 1. Nós estamos meditando nessa carta de Efésios. E vamos ler do versículo 3 até o 14. Todos acharam? Então preste bastante atenção nisso. Os que estão acostumados já há bastante tempo estão cansados de ouvir isso, mas tem aqueles novos que estão se achegando e precisam repetir muitas coisas. Versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, a tônica vai ser o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor, dependemos muito do teu Espírito para falar e ver e ouvir, Senhor. Assim, nós nos submetemos a isso, confiando que o Senhor vai abrir o nosso entendimento. Nos faça ver, Senhor, um pouquinho mais hoje. Queremos ver um pouquinho mais no fundo das coisas, no fundo, lá no nosso espírito, Senhor. Assim, abra o nosso entendimento. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então a tônica é esse versículo 7, mas a semana passada nós falamos sobre antes da fundação do mundo. E hoje nós vamos falar esse versículo 7, a tônica é sobre ele. No qual ele se refere em Cristo, estarmos em Cristo. Então, o que era estar em Cristo? Estar em Cristo é um sistema de vida, onde Cristo é o centro de todas as coisas. É um sistema de vida, é um sistema onde não há escravidão, não há condenação, onde Cristo é o gerenciador, o administrador, o centro de todas as coisas.
Então você vai encontrar muito nas cartas de Paulo ele dizendo: em Cristo nós somos mais do que vencedores, não há mais condenação para aquele que está onde? Em Cristo. Você vai encontrar muito Paulo se referindo a isso, em Cristo, e essa é a nossa posição em Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais como? Em Cristo. Então é preciso descobrir o que é em Cristo. Então nós estamos em Cristo. Nós somos libertos do império das trevas, transportados e postos no reino do Filho do amor de Deus, em Cristo. Ali nós temos a redenção. Então quando fala no qual nós temos a redenção, ele está se referindo a quê? Nós estamos em Cristo, nós somos libertados de Adão, da escravidão, do pecado, postos em Cristo. Deus fez isso quando nós nascemos de novo e encontramos Jesus Cristo. Aconteceu isso, estamos em Cristo. Então ele fala, no qual, em Cristo, nós temos a redenção. Agora, o que é essa palavra da redenção? É uma coisa explícita no Novo Testamento inteiro. O que é redenção? Ele fala que nós temos, que já é real, nós temos presente, ela começa agora. Então, o que é a redenção? Vou dar aquele exemplo simples. Havia escravidão no Brasil, sim ou não? Você não foi na escola, não estudou isso. Mas um dia a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O que era a Lei Áurea? A partir daquele instante, acabou a escravidão. Acabou. Todos aqueles escravos que estavam nos engenhos, nas fazendas, quando aquilo passou a vigorar, imediatamente eles foram libertos da escravidão. Acabou aquilo sobre a vida deles. Eles foram dormir escravos num dia. E quando eles acordaram, quando se instituiu a Lei Áurea, eles acordaram livres da noite para o dia. O que eles fizeram para serem livres? Eles não fizeram nada. Eles receberam de graça. Alguém que tinha competência, autoridade, o que fez? Agiu em favor deles e os libertou da escravidão. Então a redenção é justamente isso, entenda. Nós nascemos debaixo do pecado, nascemos escravizados pelo pecado, na mão do diabo. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Você já sabe que pecado é um sistema de destruição, de corrupção que entrou no homem, estragou o planeta, os animais, os vegetais. Todo o nosso sistema foi corrompido por essa coisa que se chama pecado. Porque existe o pecado, nós cometemos eles, porque somos defeituosos. Então nós nascemos já escravos. Mas quando a pessoa encontra Jesus Cristo e crê nele de todo o coração, é a nossa redenção. Deus nos arranca dessa escravidão, nos arranca das mãos do diabo, nos liberta do império das trevas. O que os escravos brasileiros fizeram para serem livres? Nada. Alguém fez por ele. Então entenda, nada que o homem pode fazer tem poder de quebrar a escravidão na vida dele. Precisa alguém muito superior para fazer isso. Então Cristo é o superior. Então quando eu crio nele, Deus me arranca. Acabou a escravidão na minha vida. Ele me arranca do cativeiro, ele me arranca da culpa, da condenação. Se eu fosse um macumbeiro cheio de demônio, e eu crio em Cristo de todo o coração, ele me arranca, ele me liberta dos demônios, me arranca, me transporta, me põe no reino do Filho do seu amor. Você acredita nisso? Isso é a redenção. Então quando a princesa Isabel assinou aquilo, aconteceu aquilo, na cruz do Calvário. Então se você é um salvo, presta atenção, se você é um salvo, eu sei que a tua cabeça é complicada. Dependendo do lugar que você passou, dos ensinos que você teve, vem com a cabeça complicada. Vem com a cabeça cheia de maldição, de problema, vê mais demônio do que Deus, é supersticioso. Eu sei que é assim. Mas se você é um crente de verdade, quem é o crente de verdade? Não é aquele que está na igreja direto.
é aquele que nasceu de novo, nasceu do alto, nasceu do Espírito. Esse é o verdadeiro. Não é a doutrina da igreja. Se ele nasceu de novo, então ele é um redimido. Assim, quando o príncipe Isabel assinou a Lei Áurea, eles ficaram livres. Os que estavam mais no interior do país, a notícia não chegou lá em um segundo. Demorou dias para essas notícias chegarem lá. Então, apesar de alguns serem livres, eles não tinham a informação. Então ficaram naquele cativeiro muito tempo até a informação chegar. Mas quando ela chegou, eles eram livres. Parecia um sonho. Então muitos da igreja não receberam essa informação. A informação que eles têm é só de escravidão. É só de medo, é só do diabo vencendo tudo. É só da casa do crente estar cheia de demônio o tempo todo. Essa é a informação que eles tiveram o tempo todo. Mas não entenderam que na cruz tudo isso acabou. Então a redenção é isso. Eu sou salvo, Deus me pega como filho, me arranca da escravidão. Só que a minha cabeça não sabe, a informação não veio. E quando ela vem, parece meio estranho. Será que aqueles escravos que estavam mais no interior do país não falaram assim, não pode ser verdade isso? Será que eles não ficaram meio... Ficaram, mas era verdade. Então quando a informação vem, às vezes a nossa cabeça é um problema. A gente tinha uma mente tão... aquela consciência tão presa, escravizada, má, negativa, que a gente não consegue crer. Mas isso já aconteceu na cruz do Calvário. Então entenda, eu demorei mais de 20 anos para entender isso. A gente pensa que o meu esforço me liberta. A gente pensa porque eu vou ficar uma noite sem dormir, orando, isso vai me libertar. A gente pensa que eu fiquei 40 dias sem comer. E olha que eu fiz 40 dias de jejum muitas vezes na minha vida. A gente pensa que isso vai libertar, porque aprendemos assim. A gente pensa que fazer sacrifício, trazer uma certa punição para a gente, vai nos libertar. Né? Esse negócio de pagar preço, vai nos libertar. Mas é tudo o que eu posso fazer. E durante muito tempo isso fica na nossa cabeça como sendo uma verdade básica. Mas, meu irmão, quem liberta de verdade é Jesus Cristo. Por isso que ele disse, olha, você vai conhecer a verdade vos libertará. É isso que liberta o homem de verdade. Então isso é a redenção. Isso é redenção. Agora, o que eu tenho que fazer? Assim como eles tinham que entrar na terra prometida, eles tinham que pôr a planta do pé explorando a terra. Então eu tenho que ir entrando, né? Eu meditar nesses textos, orar a Deus, falar, Deus, abre o meu entendimento. E trabalhando nisso, até a minha mente velha, e se tornando nova com a palavra de Deus. Eu tenho que ir trabalhando, porque a princípio não parece real, eu sinto coisas estranhas, eu penso coisas estranhas, eu tenho uns medos, eu vivo em conflito na minha cabeça em muita coisa, mas na medida que eu vou penetrando na palavra, pondo a planta do pé de verdade no Evangelho, então isso vai se tornando real para mim. Eu vou enxergando uma coisa que eu nunca tinha visto na Bíblia, apesar de ter lido. Eu vou desfrutando da alegria, da liberdade que Jesus me garante, porque Ele é o meu Salvador. Vou penetrando e vou vendo o grande poder do sacrifício de Jesus Cristo, a grande redenção que vem da cruz do Calvário. Está entendendo a redenção? Então Paulo fala em Efésios, no qual nós temos, é agora. Então eu fico pensando naquela pessoa que se sente presa, como eu me sentia no passado. Ela fez tanta coisa para se libertar, ela já gritou, ela já tentou amarrar uma lista de diabo, ela já fez de tudo que fizeram para ela fazer, mas ela nunca se firmou na palavra de verdade. Fico pensando, se ela descobrir, crer nisso, e crer, isso vai se tornar real na vida dela. Ela pode entrar numa profundidade da palavra que ela nunca sabia, nem sabia que existia na vida dela. Então, olha que Paulo fala.
no qual temos a redenção pelo seu sangue. Olha a base da redenção. A base da redenção não é o meu esforço. A base da redenção é o sangue derramado na cruz do Calvário. É o sangue, aquele sangue perfeito, né? Sei que você já sabe, mas vou ter que falar isso de novo. Jesus tinha uma mãe natural, mas ele tinha um pai sobrenatural. A criança, quando nasce, ela herda do grupo sanguíneo do pai. Então, Jesus tinha um pai que era Deus, mas uma mãe natural. E a Bíblia diz que ele foi gerado no ventre dela. Então, se a criança era de um grupo sanguíneo do pai, o sangue que corria nas veias de Jesus Cristo não era sangue de Maria, era sangue do Pai, sangue de Deus, puro. Sangue humano, normal, ele vem de Adão, ele vem contaminado, ele traz o pecado nele. Mas Jesus tinha um pai sobrenatural, por isso que ele nasceu de uma virgem. Ele não herdou a natureza de Adão, ele não herdou nada de Adão. Ele só precisava de uma mulher para ser gerado dentro dela e ter um corpo físico como nós. Mas o sangue de Jesus era um sangue da genética de Deus, não de homem. Era o sangue puro, o sangue da nova aliança. O sangue dele não era um sangue comum como o nosso, de pecador. Ele era o cordeiro sem defeito. E o sangue dele, a genética era de Deus. Deus não tinha sangue. Mas na pessoa de Cristo, Deus passou a ter sangue. Por isso que Paulo fala em Atos 20, 28, pastoreai a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus é espírito, não tinha sangue. Mas ele se encarnou, assumiu a forma humana e passou a ter sangue. O sangue dele era puro. Será que você enxerga? Eu não sei falar mais que isso. O sangue dele era um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então a base da nossa redenção não é o esforço humano. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É isso que me redime. É isso que me liberta realmente de uma forma perfeita. Não tinha uma manchinha no sangue de Jesus de um pecador. No caráter dele não tinha nenhuma manchinha de nada de pecador. Ele era o Cordeiro perfeitíssimo, Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Verbo, o Deus que se fez homem. Então, nada menos que isso podia redimir o homem. Nada menos que isso podia libertar o homem. Nada menos que isso podia salvar o homem. É isso, quando eu tenho a visão da cruz, de quem ele é isso que liberta e transforma o homem. Então a base da nossa libertação não é o quanto eu gritei, bati o pé no chão. Para a religião é assim. Religião, o grito vale muito, né? Então, tudo mundo, né? Nossa, que coisa poderosa, só no grito. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, agora quando eu entendo e vejo isso e creio, então eu entro em linha com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Então é isso que me redime. Então por isso que ele fala, olha lá. Olha o que ele fala. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. A remissão, o que é a remissão dos pecados? Todo o meu passado de pecado foi removido. Tudo que eu devia foi removido na cruz. E eu vou pecar no futuro, eu sei, eu sou defeituoso, eu vou pecar ainda. Mas o sangue me dá cobertura até o fim da minha vida, não está limitado ao tempo. Eu vou pecar, Senhor, me perdoe, eu odeio fazer isso. Mas o sangue é válido na minha vida, até o último dia da minha existência aqui na terra, porque é perfeito, é coisa poderosa. Foi esse sangue que nós lemos em Hebreus 10, abriu um novo e vivo caminho, foi aberto pelo sangue de Jesus. Esse sangue que me permite estar direto na presença de Deus, sem intermediário, sem nada. Entendeu a base da nossa redenção? É o sangue de Jesus.
Mas vamos trabalhar na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1 tem um versículo. Não se canse dessas coisas, queridos. A verdade, ela... Tinha um certo pastor que contou uma ilustração que foi muito boa. Ele tinha um enorme muro, aqueles muros antigos, feitos com pedras enormes no fundo da casa dele. Ele precisava derrubar aquilo. E apareceu um homem lá com uma marreta. Ele falou, nossa, mas esse homem vai derrubar isso aí com uma marreta, vai ser difícil. Então ele ficou olhando o homem para derrubar. O homem começou a bater num ponto só. 1, 2, 3, e aquilo nada. Ele falou, vai ser difícil. Mas de tanto homem insistir naquele ponto, foi batendo, foi trincando, foi rachando, foi saindo um pedacinho, e o homem com aquela marreta derrubou toda aquela muralha. A verdade é assim, a gente não pega tudo de uma vez, você tem que ir batendo com ela, tum, tum, na mente da pessoa, no coração da pessoa, e vem e volta, aquilo vai entrando, cada vez ela vai vendo um lado da coisa, até que se completa o quebra-cabeça dentro dela, ela vê a imagem. Quando isso acontece, nunca mais vai ser roubada essa verdade de dentro dela. Então vamos lá, 1 Coríntios 1, ele fala assim, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Veja bem, nós somos de Deus em Cristo. Olha a palavra em Cristo. E Cristo se tornou da parte de Deus para nós. O que Cristo se tornou da parte de Deus? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Cristo é a nossa redenção. Cristo é o nosso redentor, o que redime, não é? Ele é o nosso salvador, mas é o redentor, o que me liberta definitivamente do cativeiro e da escravidão. Ele é o redentor. Ele é o redentor. Cristo se tornou da parte de Deus a minha redenção. Então é Ele o meu redentor, o que me liberta. Para que, como está escrito, aquele que se gloria vai se gloriar em quem? Vai se gloriar no Senhor. Volta ali para Mateus capítulo 20. Mateus 20. Só o versículo 28 ele diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida dele em resgate. Ele vem resgatar, tomar para si. Vamos mais, Romanos capítulo 3, vamos lá, Romanos. Capítulo 3, desde o versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Pois não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, olha lá, mediante a redenção que há, do verbo haver, do verbo existir, que há onde? Onde está a redenção? Ela existe aonde? Em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós somos redimidos, a redenção está em Cristo. Tudo que está fora de Cristo pode ser bonito, religioso, falar de Deus, mas não está, não faz parte da redenção. Então a redenção, ela está em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1. Eu já li umas 3.000 vezes esse versículo para vocês, e vou ler 3.001. Isso aqui está escrito, ele é verdade. Está escrito, a revelação foi progressiva, os apóstolos foram tendo revelação, escrevendo as cartas, a coisa foi crescendo. Então, versículo 1, capítulo 1, versículo 13 e 14, olha lá. Ele, o que ele fez por nós? Você é crente? É. Então é isso com você. Ele nos libertou. Olha o tempo do verbo, é passado. Está escrito isso aí?
Ele libertou mesmo? E quando você acorda numa segunda-feira, se sente meio mal, ele te libertou? E quando você se irrita no trânsito, ele te libertou? E quando dá dor de estômago, ele te libertou? Quando você perde a paciência com a esposa e a esposa com o marido, ele te libertou? Libertou. Ou já a maldição te pegou? Então olha só de onde ele nos libertou. Nos libertou do império das trevas, do diabo e todos os demônios. Se você é um salvo de verdade, você é um liberto. Tua mente precisa ser renovada. Se ela não for renovada, você não entra nisso. Você não enxerga isso. Você vai viver escravizado no teu mundo emocional. Um mundo emocional negativo que produz um mundo de pensamentos negativos. É como se você estivesse numa bolha negativa e não sai daquilo. Não sai daquilo. Fica preso ali um dia, 2 dias, uma semana. Aí você vai se sentir fraco. Meu Deus, que eu vou ligar lá para pedir oração forte. Ele nos libertou do império das trevas. Olha que coisa linda. Que coisa forte, grande. Me libertou do império das trevas, do império inteiro. Acredita? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado. O que é um transporte? Você mora na Zona Norte, comprou uma casa da Zona Sul, vai pegar tudo que é teu, pôr num caminhão, transportar tudo para um lugar novo. É isso. Você pode estar morando na mesma casa, mas no espírito você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Você está em outra posição. Por isso que esse negócio de crente com a mão na cabeça, sai diabo de mim o tempo todo, isso é a pior coisa que entrou na igreja. Da década de 80, 90 que isso começou. E virou feitiço dentro da igreja. Eu nunca vi alguém ou os apóstolos, qualquer orientação que você tem que invocar diabo na igreja. Aí você está lá no culto, manifesta aí demônio, começa a chamar para o demônio, que nem a macumba. Nunca vi os apóstolos fazer isso. Nunca vi nenhuma instrução da nova aliança que tem que se fazer isso para libertar alguém. Aí entrou o feitiço dentro da igreja. E todo mundo pegou essa prática. Fala-se mais do diabo do que de Jesus Cristo dentro da igreja. Mas ele nos libertou do império das trevas. É crer. É crer. Furou o pneu do carro, pouco importa, né? Deu dor de estômago, pouco importa. Acordei com dor de cabeça, comi uma pizza, tomei Coca-Cola à noite, não devia, não é? Você está entendendo? A gente passa pelas mesmas coisas, mas eu sou liberto do império das trevas. Nós somos. Somos ou não somos? É isso que a igreja precisa entender e crer. A gente precisa gritar muito essas coisas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha lá, nós estamos no reino agora, no qual, neste reino, temos a redenção. Já temos a redenção. E a remissão dos pecados. Outra tradução acrescenta, temos a redenção pelo seu sangue. E a remissão dos pecados. Então nós temos a redenção. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Agora você tem que crer, e se levantar, e acreditar, e falar para a tua cabeça, olha a cabeça, esses pensamentos é aqui, não. Olha esses sentimentos, a pior coisa são os sentimentos, esses sentimentos mentirosos aqui não, vou combater contra você, eu vou pôr vocês na ordem agora, que eu não aceito mais isso. Precisa crer, viver isso, né? A maior batalha é dentro de você, não é fora, não é fora. É só acorda e se sente mal, ai meu Deus, tem um diabo. Primeira coisa que puseram na cabeça dela é isso. Nós temos a redenção pelo sangue. Eu demorei 20 anos para... Eu li isso aqui era de outro mundo para mim. Eu lia isso, mas... Eu passo óleo aqui, tem uma tal de serpente Kundalini que tem que passar óleo aqui. E unge o pé, e unge as palmas da mão. Cara, eu tomar um banho de óleo. Me libertou do império das trevas. E passa, aqui tem um, você vê aquela cabeça que tem um olho aqui, não tem um olho? Já viu isso ou não? Sabe que aquele olho é uma entrada dos demônios na mente das pessoas. Aí passa óleo aqui. Tudo crente.
me libertou do império das trevas. Olha que lindo. Me transportou, no qual eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. Eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. Vamos lá para Hebreus 9. Rapidinho, né? Vamos ler versículos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como se fazia na lei, mas pelo seu próprio sangue, o sangue puro, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, olha lá, tendo obtido o quê? Uma eterna redenção. Então, a redenção é eterna, não é que eu sou liberto hoje, amanhã eu estou preso de novo, depois a redenção volta para mim, eu sou liberto e depois de amanhã eu estou preso. É uma redenção eterna, não tem interrupção, não tem fim, não acaba, ela é eterna. Uma vez que eu fui redimido pelo poder de Deus, Ele vai me segurar e me manter redimido até eu ir para a glória, não abre mão de mim. Acredita nisso? Então ele cita, olha, não por meio de sangue de bodes, que nem na velha aliança, que não resolvia nada, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou nos santos dos santos, e obteve para cada um de nós o quê? Uma eterna redenção, uma redenção que não tem fim. Então, creia nisso, meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, nós temos a redenção pelo sangue. Quando é que a igreja vai crer nisso? Acreditar nessa coisa poderosa. O Evangelho, Paulo disse, é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Não me envergonho do Evangelho. Ele não está falando sobre a lei de Moisés. Quando Paulo fala Evangelho, ele não está falando sobre o Velho Testamento. Ele não está falando sobre Davi, sobre Elias. Não, ele está falando sobre o Evangelho. E ele fala, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por meio da sua própria fé. Então o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Então, ele entrou nos santos dos santos e ele obteve uma eterna redenção, uma coisa eterna. Eterna redenção. Então você é um redimido. Não é só quando entrar no céu, não, começa aqui na terra agora. Aceita isso? Então, só fica faltando uma coisinha que nós temos que entender para completar essa palavra. Nós estamos presos a um corpo inimigo de Deus. Nós estamos presos a uma natureza chamada natureza terrena, contrária à lei de Deus, inimiga de Deus. Em Gálatas 5, o que a palavra diz? A carne, quando ela fala carne, é isso que nós herdamos de Adão. Ela fala assim, a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. São opostos. Então você é um ser filho de Deus, salvo. Nasceu de novo, tem um novo espírito, mas está preso num cárcere, uma coisa chamada natureza terrena. Inimiga de Deus, que quer fazer tudo ao contrário do que Deus pede. Uma natureza que quer fazer errado, quer cobiçar, quer mentir, quer adulterar, quer prostituir, ela quer comer demais, ela faz tudo ao contrário. Então você vive numa grande batalha, como se você fosse dois. Um homem interior, prazer na lei de Deus, e uma carne contrária que te dá um trabalho diário, todo dia. É pior que o diabo. Então vamos só mostrar isso para você, para encerrar. Só falta isso. No final nós vamos ser libertos do corpo e assumirmos um corpo glorificado. Então, Romanos capítulo 7, vamos lá, só para terminarmos. Romanos 7. Vou ler um pouquinho desse Romanos 7 para você entender o que nós estamos falando. Versículo 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora, o que eu sou? Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Que lei ele se refere aqui?
Ele fala da lei trazida por Moisés. A lei era para um homem espiritual, mas o homem era... Todos nós somos carnais vendidos à escravidão do pecado. Aponta um homem que nunca cobiçou na vida. Está lá escrito: não cobiçarás o boi do seu próximo, as coisas do seu próximo, a mulher do próximo. Aponta um homem que nunca fez isso. Então, só um espiritual que faria isso, um carnal não tem condições de fazer. Então ele fala: a lei é espiritual, mas eu estou numa posição tão terrível, eu sou carnal vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo estava em conflito, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Eu sou estranho. Ele fala: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Então quem faz, Paulo? Se é o seu corpo que faz. Ele diz: mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Quem é que faz então, Paulo? Essa coisa chamada pecado que habita na minha carne, habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aí ele dá o grito. Porque no tocante ao homem interior, olha lá o homem interior nascido de novo, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele fala que esse nosso corpo, meus irmãos, a gente cuida tanto do corpo e precisa cuidar. Mas ele é esquisito, o que ele sente é tudo errado. Ele quer as coisas erradas. Quer ou não quer? Ele é atraído pelo mundo, pelas paixões. É terrível. Então ele fala: quem me livrará? Ele chama esse corpo do corpo da morte. O que é o corpo da morte? É o resultado daquela queda do homem. Isso se tornou nosso corpo. O corpo foi destruído. O corpo é destruído, é estragado. É o corpo da morte. Por isso que existe doença. Por isso que ele fica doente. Vamos ver outro texto. Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21, ele fala assim. Vamos ler esse versículo 17, mas a tônica é o 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, olha lá, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, o que Jesus Cristo fará? Ele transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo contrário, que envelhece, que se corrompe. Nós vamos ter um corpo igual ao corpo da sua glória. Mas pastor, e a redenção? Eu fui liberto, meu problema agora é que eu vivo nessa carne. É só isso, só falta eliminar esse lado, né? Você vê a criança, você ensina as crianças a mentirem? Não. Primeira coisa que elas fazem: você fez isso, está aquele toquinho ali, ele olha para você, não. Mas foi ele que fez, ele não mente. É a natureza humana, não é verdade? E os adultos então? Você fez isso? Não. Igual o corpo da sua glória. Para terminar, Romanos 8, volta lá. Chacharantes.
Isso, então, vamos ler do versículo 18, mas a tônica é o 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, então existe sofrimento. Então existe sofrimento, Paulo sofreu, existe, do tempo presente, não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos no íntimo, olha lá. Aguardando o quê? Aguardando a adoção de filhos, onde tudo vai se aperfeiçoar e ser perfeito. A redenção do nosso corpo. Então ainda nós estamos presos nessa carne. Esse corpo de humilhação, esse corpo da morte, essa natureza terrena. Mas nós estamos aguardando a redenção, a saída do corpo definitivamente. Ou o corpo ser transformado, ou a saída do corpo definitivamente. Você entende isso? Mas pastor, e a redenção? Jesus nos libertou de verdade. A base da nossa redenção está no sangue do Senhor Jesus. Eu sei que falando assim, se a mente não está renovada, você vai olhar assim meio para mim e falar, esse pastor aí, eu sei que é assim. Mas ora a Deus, fala com Ele, fala assim, Deus, isso é verdade? Se a minha mente não entende direito, Senhor, essa semana eu vou pegar esses textos e ler com paciência, em oração. E se não acontecer nessa semana, eu vou meditar nisso durante um mês, porque todas essas coisas a gente vai enxergando por meditação. Aí você vai falar assim, meditação de umas horas, não, de anos, é anos em cima disso. A verdadeira meditação não é uma horinha, é anos em cima dos mesmos assuntos para enxergar como que tem que ser. É anos de meditação. Faça isso em nome de Jesus, você vai ver o que Jesus já fez por você. E vamos terminar lendo lá em Efésios 1, onde começamos. Efésios 1, vamos ler só o versículo 7. Depois vamos ficar de pé, orar. Vamos sentar de novo que vai ter uma apresentação das crianças aqui. No qual, olha só, no qual temos a redenção. Nós temos a redenção pelo sangue, o sangue puro, perfeito. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então nós temos a redenção. Acredita nisso? Recebe essa palavra com fé? Fique em pé só um pouquinho para orarmos. Não vamos cantar. E depois vamos na outra etapa do culto, né? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. E queremos ver, Senhor. Abra o nosso entendimento. Eu quero orar em favor desses meus irmãos queridos. Não tem coisa mais gloriosa do que entender e viver essa verdade, ser livre, Senhor. Ter a paz no coração. Ter a paz no coração, que só quem enxerga o que Cristo fez tem, Senhor. Não um saber na mente, mas um saber por revelação no Espírito. Sim, Jesus disse, conhecereis a verdade conhecida vos libertará. Assim, abençoe todos esses irmãos que estão aqui, não somente esses, os que já estão viajando, que foram descansar, que estão longe, que não vieram. Quero orar por toda a igreja, por cada um, e pedir, Senhor, assim como houve luz, o Senhor disse, haja luz, haja entendimento, luz no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, para que todo o véu da religião, dos costumes passados, das tradições, dos conceitos errados, sejam removidos e essa luz venha brilhar, Senhor. Se nós cremos que será, quero apresentar o problema, a luta, o sofrimento, a dor de cada um. E não vou ficar gritando para sair, não. O Senhor é poderoso para agir na vida de cada um pela fé e fazer aquilo que tem que ser feito.
Então tudo está diante de ti. Declaro a bênção sobre todos pela fé, em nome de Jesus. Amém.